Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar aqui uma série de estudos, né, de estudos bíblicos mesmo, né, sobre a vontade de Deus. É o que eu quero falar com os irmãos neste mês de novembro aqui. Nós temos 5 aulas, né, 5 domingos neste mês de novembro, e eu gostaria de falar aos irmãos aqui nesse tema, né, a vontade do nosso Deus, que é certamente um dos temas que interessa aos crentes de uma forma geral, né? A vontade do nosso Deus. Crentes geralmente se preocupam em fazer a vontade de Deus, né? Esse hino que nós cantamos, ele é uma poesia do Joia Júnior, era um poeta brasileiro, né, já falecido, e foi musicado, e nós cantamos aqui agora, não a minha vontade, mas a tua. Não é? É o que os crentes gostam de expressar, é o que os crentes gostam de dizer. Então os crentes de uma forma geral se preocupam em saber a vontade de Deus. Todos nós pensamos nisso, que Deus tem uma vontade e que cumprir essa vontade é seguro para nós. É bom para a nossa vida cumprir a vontade de Deus. Há uma unanimidade entre os crentes na igreja do Senhor Jesus, esse pensamento de que é bom para nós fazer aquilo que o Senhor deseja, fazer aquilo que Deus quer. Não é? Porém, há formas diferentes, há motivações diferentes em cada um dos crentes para isso, para fazer a vontade de Deus, para entender a vontade de Deus. Há muitos crentes que imaginam que a vontade de Deus é algo que eles precisam encontrar. Então eles pensam que Deus tem uma vontade para eles, inclusive individualmente. Deus tem um plano individual para a vida deles, para um propósito. E eles então entendem que eles têm que ficar à procura disso. Então suas energias, suas orações, o seu interesse, né, os seus ouvidos, né, querem saber o que Deus tem para eles, qual é o plano de Deus para as suas vidas, e eles passam então a sua vida cristã, desde que se convertem, à procura disso, à procura da vontade de Deus para as suas vidas. Não, Deus deve ter uma vontade especial para a minha vida, Ele tem um plano para a minha vida, eu quero encontrar esse plano, porque eu quero viver nesse plano. É o que os crentes costumam dizer e viver por isso, às vezes nem sempre verbalizam isso, mas vivem assim, né? Deus tem uma vontade e eu quero viver a vontade de Deus para mim. Eles sinceramente acham que é isso que eles precisam mesmo para suas vidas. Eles acreditam que devem fazer a vontade de Deus, porque isso é inclusive uma espécie de adoração aí. É viver adorando a Deus, é viver prestando o culto, né? O culto, não o culto coletivo na igreja, mas o culto da vida. A vida vivida como um culto a Deus. Então eles dizem, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver na vontade de Deus, porque eu entendo que eu tenho que adorá-lo, eu tenho que bendizê-lo, eu tenho que louvá-lo através da minha vida, eu tenho que fazer tudo para a glória dele, que é o que a própria palavra dele nos diz, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como nos diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então eles dizem, isso é louvor a Deus, eu quero saber a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, porque isso é honra para Ele, é glória para o seu nome. E eu fui chamado a glorificar o nome dEle, então eu quero saber a vontade de Deus, querem compreender a vontade de Deus para prestar ao Senhor então esse culto, prestar ao Senhor essa adoração. Outros crentes, eles procuram a vontade de Deus, e eles lidam com isso como se fosse algo que Deus estivesse escondido em algum lugar e eles precisam encontrar. E eles ficam então à procura até encontrar isso. Eu abordei isso com os irmãos outro dia, numa das mensagens aqui, que é como se Deus estivesse brincando com eles de frio e quente. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia de frio e quente? Que alguém escondia algum objeto e aí as crianças começavam a procurar. E aí conforme elas iam se aproximando, a gente ia dizendo para elas, olha, está ficando quente, está ficando quente, está ficando quente. E aí às vezes elas iam se afastando, a gente dizia, olha, está esfriando, está esfriando, está esfriando. Há crentes que lidam com a vontade de Deus como se Deus estivesse fazendo esse tipo de brincadeira com eles.
né? Estão tentando encontrar a vontade de Deus, querendo encontrar o plano de Deus para a sua vida, e então eles ficam fazendo tentativas, ficam fazendo testes e buscando para ver se Deus confirma que aquela é a vontade dele para as suas vidas, não é? E vivem a vida assim, como se a vontade de Deus estivesse escondida em algum lugar, como se fosse uma caça ao tesouro, que a gente costuma fazer nas brincadeiras aqui na igreja, né? Nos retiros da igreja, a gente faz isso aí, não é? E as pessoas vivem como se fosse assim, e buscando então que Deus mostre, e buscando que Deus revele para eles a sua vontade. Outros pensam que se as coisas deram certo nas suas vidas, então aquilo revelou para eles a vontade de Deus. Então eles vivem pelo certo e pelo errado. Se uma coisa que eles queriam, então, se confirmou, deu certo, eles assumem que isso é a vontade de Deus, que Deus confirmou a sua vontade para as suas vidas, porque a coisa deu certo, era o que eles queriam e tudo foi dando certo. Então, se não dá certo, então não é a vontade de Deus. Se não deu certo, então é porque Deus não queria aquilo, então eles vivem assim. E parece ser uma sujeição, parece ser uma submissão saudável à vontade de Deus, parece que de fato eles estão honrando a Deus com isso, né? Dizendo, Deus é que tem o controle de todas as coisas, Deus é soberano, então se deu certo é porque Ele quis, se não deu certo Ele não quis, então a gente vive assim, pelo certo e errado, para confirmar a vontade de Deus para a nossa vida. Não é? E então, isso, quando você compreende pela palavra do Senhor, você vai ver que isso não é um bom caminho para a gente saber a vontade de Deus. É de fato como se a gente estivesse procurando, eu vou fazer, se Deus confirmar, então era a vontade dele. Se ele não confirmar, aquilo não se cumprir, então não era a vontade dele. Isso faz com que pessoas também vivam procurando sinais. Isso aqui é o mais comum entre os crentes, irmãos. É o crente procurar sinal. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, nós não somos pentecostais. Algumas vezes você é. Algumas vezes você tem uma quedinha para isso. Então você fica procurando o sinal, assim, vamos ver se tem um sinal aqui. A gente fica atrás disso, irmãos, para saber a vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos ver o que Deus vai sinalizar. Então eles têm que ficar atentos para perceber os sinais que Deus vai dar e para eles então fazerem aquilo e ter o entendimento de que aquilo então é o plano de Deus, é o propósito de Deus para as suas vidas. Então eles ficam à procura de coincidências. Nós temos essa tendência, vamos procurar as coincidências. Se deu uma coincidência aqui, houve uma evidência ali, então aqui Deus está me dando um sinal de que essa é a vontade dele, é por aqui que eu tenho que ir. Na verdade, há uma confusão na vida daqueles que estão agindo assim, porque eles têm desejos no coração. Eles têm desejos profundos, eles querem aquilo. Então eles ficam atentos para ver se Deus vai sinalizar que Ele também quer aquilo. Então na verdade eles estão à procura de que Deus concorde com eles. Então esse confirmar a vontade de Deus na vida deles, na verdade, é confirmar a deles. É confirmar o desejo deles. Porque eles já desejaram e eles querem, e eles falam, estou procurando a vontade de Deus. Não, isso não é honesto. No fundo, ele está dizendo, eu estou querendo que Deus concorde comigo. Eu quero que Deus confirme que Ele concorda comigo, que o desejo dele para mim é o que eu já tenho. Então eu estou à procura apenas de que Deus confirme isso. Então eles ficam atrás de sinais. Como é o desejo deles, eles estão sempre com a anteninha ligada procurando um sinal para que Deus confirme que aquela é a sua vontade para as suas vidas. Então se chega alguém e fala para eles sobre o assunto, sem que eles pedissem, sem que eles introduzissem o assunto na conversa, está vendo? Deus está confirmando. Nem falei para essa pessoa que estava querendo isso na minha vida, nem havia compartilhado com ela, e ela chega aqui e vai falando sobre esse assunto comigo, então Deus está confirmando, é a vontade de Deus para a minha vida, está vendo? Deus me deu o sinal, ainda bem que eu fiquei atento e peguei o sinal de Deus. Irmãos, como é que uma pessoa enxerga Deus desse jeito? Isso faz de Deus tão pequeno, não é verdade? Reduz Deus como se ele estivesse brincando com a gente assim.
Um Deus eterno. O Deus criador do universo. O Deus que diz que estabeleceu os seus planos antes da fundação do mundo. E a gente reduz Deus assim a coisa tão pequena. Né? E não confirmou, porque olha, eu nem tinha falado nada com o irmão. O irmão é que veio e falou comigo. Vamos imaginar uma situação. O camarada quer trocar de carro. Crente quer trocar de carro. E como ele é espiritual, ele está orando por isso. Estou orando para Deus me abençoar aí, porque eu quero trocar de carro e tal. Ele já colocou no desejo do coração dele que ele está descontente com aquele carro que ele tem. E ele quer um carro melhor. Eu não estou dizendo aqui que o crente não pode nunca trocar de carro. Não é isso. Se eu tiver a oportunidade de trocar de carro, troca de carro. Não é isso. Né? Porque o crente também, às vezes, ele ouve e fala, está vendo? Ele falou. Não é isso que eu estou dizendo. Entenda o sinal de Deus aqui. Entenda a mensagem. Mas o crente quer trocar de carro. Aí ele já está descontente com aquele carro, aí ele, como espiritual, ele está orando por isso e pedindo que Deus lhe abençoe nesse processo da troca de carro. E aí ele só está isso no coração dele, ele não comentou com ninguém ainda, chega um irmão e fala para ele, rapaz, vi um carro ali à venda, um carro assim, está com um preço excelente. Ele diz, Deus confirmou. Deus confirmou, então é a hora de eu trocar de carro mesmo. Veja, mandou um anjo dele aqui. Esse irmão é um anjo do Senhor que apareceu na hora certa. E esse irmão viu o carro lá, e esse irmão então viu até o preço do carro. É o carro do jeito que eu quero, então não há dúvida aqui. É a vontade de Deus para a minha vida agora. Então eu vou trocar de carro, chegou a hora. Aí vou trocar de carro, porque Deus confirmou. Não falei nada para ele, não disse nada, é um sinal de Deus. Deus quer que eu troque de carro. Você ri assim, acha cômico, né? Mais uma vez um irmão falou isso para mim. Há alguns anos atrás. Ele disse que ele estava querendo trocar o carro. E faz bastante tempo mesmo, você vai saber pelo carro que era. Era um Chevette. Alguns jovens dizem, Chevette, o que é isso, pastor? É um carro. E ele queria um Chevette. E aí ele disse que estava pedindo a Deus um Chevette. E aí ele falou que começou a reparar que começou a aparecer muito Chevette na frente dele na rua. E ele falou que um dia ele estava até sentado, irmãos, isso aconteceu comigo, essa pessoa que vos fala, esse irmão contou para mim. Ele estava sentado no barbeiro, cortando o cabelo, e passou um Chevette atrás e ele viu pelo espelho. Ele falou, é de Deus, até no espelho eu vi um Chevette. É de Deus, eu tenho que, é um Chevette, eu vou comprar um Chevette. E aí já naquela época eu falei, irmão, você quer um Chevette? Qual o problema de você confessar, eu quero um Chevette? Vou comprar um Chevette. Por que você põe Deus nessas coisas? Por que, irmão, você faz isso? Compra o Chevette, irmão. Tem condição de comprar o Chevette? Vai, compra o Chevette. Deus está mostrando para mim. Por que você quer tornar essa coisa assim, quer dar esse ar espiritual nas coisas? Para quê? Mas é o que o crente tem tendência a fazer. Ele não é pentecostal, mas nessa hora ele é. Nessa hora ele quer uma revelação de Deus. Ele quer que Deus lhe mostre. Então esses pensamentos, irmãos, eles tornam a vontade de Deus algo tão superficial, tão barato. Barateia tanto a grandeza de Deus, o tamanho dele. Não é? É ruim isso, e por falta de conhecer a vontade de Deus, que Ele revelou, né, que Ele nos fala. Então é como se Deus tivesse ocupado em ficar operando sinaizinhos para qualquer decisão que a gente vai tomar. Qualquer decisão. Senhor, mostra para mim com quem que eu vou casar. Dá sinais para mim. Aí se apaixona pela pessoa, aí começa a enxergar. Começa a passar Chevette na frente, pessoal. Quando você deseja, é o que mais vai acontecer, são sinais. Não é? É interessante, quando você repara numa coisa, aquilo passa a fazer parte do seu coração, onde você vê vai chamar a sua atenção. Mas a pessoa está apaixonada pelo caboclo, não é? Ou pela cabocla. Você acha que não vai confirmar? Tudo mais que ela quer é que se confirme, tudo ela vai achar que está dando certo. Até casar. Depois vai, caramba, cadê aqueles sinais todos? Desapareceram aqueles sinais todos, né? Então é como se Deus tivesse ocupado com isso, sabe? De ficar dando sinaizinhos para cada um dos filhos dele nesse mundo aqui.
Ele fica dando sinaizinhos para eles entenderem qual é o plano deles, individual, para a vida deles. Qual é o propósito deles. Sabe? Então, se você chega num culto e ouve uma pregação, e você não tinha falado nada com o pregador sobre aquele assunto, aí é que Deus confirmou mesmo, porque agora é pregação ainda, não é? É culto. É culto. Ah, não, Deus confirmou, olha lá, ó, o pregador nem sabia disso e ele falou ali. Então essa é a vontade, é Deus falando comigo, confirmou. É um sinal de Deus para mim que ele falou. Irmãos, é óbvio que Deus no culto fala conosco. Nós íamos fazer o que aqui? É óbvio que ele fala, mas não é assim para atender os desejos egoístas do nosso coração, não é? Como é a nossa vontade sendo feita e ele concordando conosco. E ele se submetendo à nossa vontade. E tudo isso espiritualizado, como se nós estivéssemos nos submetendo à vontade dele. Como se nós estivéssemos fazendo aquilo que ele deseja. Então há crentes que vivem assim. Outros acham que a vontade de Deus, na verdade eles querem saber a vontade de Deus para tudo que eles vão fazer. Tudo. Cada passo que eles vão dar durante o dia, eles querem saber se é da vontade de Deus. Tanto nas coisas diárias, quanto nas coisas maiores da vida, eles vivem assim. Eles querem saber com quem que eu vou casar. O que eu vou estudar? Qual vai ser minha profissão? Que curso de faculdade eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir na minha vida profissional? Onde eu vou morar? Onde Deus quer que eu more? Se eu vou comprar uma casa, que é uma coisa mais importante na vida de uma família, eu quero saber se Deus quer que eu compre essa casa, eu quero saber se eu vou fazer isso na minha vida, que é um investimento, então eu preciso saber se Deus aprova isso. Que emprego eu vou ter? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou colocar a minha vida diária? Devo fazer isso, aceitar esse emprego ou não aceitar esse emprego, esperar uma outra oportunidade? O que eu faço da minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim? Devo comprar? Devo vender? O que eu faço com a minha vida? Não é? Vou comprar essa propriedade? Vou comprar esse terreno ou não? Não é? Vou comprar esse aparelho aqui, devo trocar de celular ou não? Estou orando para ver se Deus confirma se eu devo trocar de celular ou não. Não é? Está velhinho já, está na hora já de trocar, então eu estou pedindo a Deus que Ele me indique se é a vontade dEle eu ter um novo celular. Então, tudo que vai fazer a pessoa quer que Deus diga para ela o que ela vai. Isso parece espiritual. Parece ser maturidade cristã. Puxa, ele é tão interessado na vontade de Deus. Agora, por que as pessoas gostariam que fosse assim, irmãos? Que Deus falasse para nós cada passo que nós devemos dar. Se as pessoas fossem perguntadas por que elas gostariam que fosse assim, elas responderiam, não, é porque eu desejo fazer a vontade de Deus. Nós espiritualizamos a questão. Eu desejo fazer a vontade de Deus. Parece ser maduro. Parece ser um crente maduro. Parece ser uma atitude de fato espiritual. Parece ser uma boa preocupação você ficar perguntando tudo se é da vontade de Deus ou não. Parece ser alguém temente a Deus. Parece de fato ser temor a Ele. Mas no fundo, essas pessoas não estão interessadas na vontade de Deus. Esses crentes não estão interessados na vontade de Deus. No fundo, esses crentes estão apenas interessados em não sofrer. Eles não querem sofrer. Eles não querem tomar alguma decisão que depois lhes cause alguma tristeza, alguma angústia. Então, eles vivem para se proteger de situações difíceis, de angústias, de tristezas. Então eles ficam perguntando a vontade de Deus, mas no fundo não é a vontade de Deus que eles querem fazer. Eles querem apenas não sofrer. Então eles entendem, se eu fizer a vontade de Deus, eu não vou sofrer. Se eu viver a vontade de Deus, então eu não vou sofrer. Não diz a Bíblia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Então se eu viver a vontade de Deus, eu vou viver uma situação boa, vou viver uma situação agradável e vou viver uma situação perfeita. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ele parece ser espiritual.
mas talvez ele esteja sendo extremamente carnal. Como disse o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ele está sendo uma criança espiritual. Carnal. Carnal. Não é que ele não é crente. Ele é crente. Mas ele não está sendo espiritual. Ele não está sendo maduro. Porque no fundo, ele quer saber a vontade de Deus porque ele não quer sofrer. Ele não quer sofrer, ele quer se proteger. Então, no fundo, é a vontade dele e não é a vontade de Deus. Não é a vontade do Senhor. Mas eles acham, então, que se eles fizerem a vontade de Deus, eles não vão sofrer. Eles não compreendem, de fato, o que é a vontade de Deus. Nós temos essa tendência, irmãos. Então, não querem fazer a vontade de Deus, apenas querem fazer a sua. E a sua é não sofrer. Então eu fico perguntando, eu quero buscar conselhos, vou falar com o pastor, vou falar com os pastores da igreja, eu vou falar com os irmãos da igreja, eu vou pedir para os irmãos orarem por mim, eu vou buscar conselhos. Olha, parece ser humildade, parece que ele está sendo humilde, que ele não está tomando a decisão sozinho por sua própria cabeça, ele quer ouvir pessoas, e ele está à busca de conselhos porque ele quer fazer a vontade de Deus. E no fundo, ele não está à busca da vontade de Deus. Ele não quer sofrer. Então, ele vai atrás de conselhos. Eu quero ouvir, vou ouvir o pastor, eu vou ouvir os irmãos mais maduros da igreja, eu vou perguntar para eles, porque eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Pega a lupa e põe lá no coraçãozinho. Enxerga o que está lá naquele coração. E o que você vai enxergar é apenas uma autoproteção. Não é uma preocupação genuína com a vontade de Deus. É uma preocupação apenas consigo mesmo e apenas para não sofrer. Então, outro detalhe, irmãos, quando a gente vai buscar conselhos, se a gente não for honesto, nós não estamos buscando conselhos. Nós estamos transferindo responsabilidade, passando a responsabilidade para o outro que vai me aconselhar. Porque no fundo eu não quero conselho, eu quero apenas não sofrer. E daí se eu sofrer, eu digo, está vendo? Eu apenas fiz o que ele me falou. Coração, irmãos, ele é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Isso aqui para a nossa igreja é mais velho do que andar para frente, né, irmãos? A gente bate nessa tecla o tempo todo. Coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a pessoa vai com essa honestidade, vai com essa sinceridade de desejo de ouvir a vontade de Deus, mas no fundo ela quer se proteger, ela quer apenas transferir responsabilidade, ela não quer sofrer. E parece que ela está sendo espiritual. Não é? E não é assim. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler o texto. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. A partir do versículo 6, veja o que o texto nos diz. Ele diz assim: e percorrendo a região, está falando aqui do apóstolo Paulo e a sua equipe. Aqui estavam junto dele Silas e Timóteo tinha acabado de ser integrado à equipe do apóstolo Paulo. E Lucas é o autor, né? Lucas é quem está relatando isso aqui. Então ele diz a partir do versículo 6: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui nós temos o momento em que Deus, ele ainda usava esse expediente de aparecer em visão
para os apóstolos. É o caso aqui com o apóstolo Paulo e os irmãos que estavam com ele. Eles queriam ir pregar o evangelho na Ásia, era o desejo deles. Era o que eles queriam. Nós vamos para a Ásia, vamos pregar o evangelho lá. Lá não há igreja, e nós queremos que haja a igreja de Cristo Jesus lá. Mas o Espírito Santo não deixou. Nós não sabemos como foi esse impedimento do Espírito Santo, como é que aconteceu. Não sei se eles não conseguiram o transporte para ir, não sei se o clima não permitiu, o que aconteceu. De alguma forma eles entenderam que o Espírito Santo não queria que eles fossem pregar o evangelho na Ásia. Então eles resolveram ir para Bitínia. E aí o texto diz que o Espírito de Jesus também não permitiu. O Espírito não deixou. E então eles, à noite, foram dormir. E o apóstolo Paulo teve essa visão desse homem dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles entenderam, é a vontade de Deus que a gente vá para a Macedônia. Eles entenderam que essa era a vontade de Deus. E então eles foram, tomaram um navio, foram rumo à região da Macedônia, chegaram na cidade de Filipos, que era a primeira cidade do distrito da Macedônia, que é o que o texto continua nos dizendo aqui, a partir do versículo 11. Então eles chegam na cidade de Filipos, e eles vão na beira de um rio, onde parecia haver um lugar de oração, e eles foram para lá no sábado, e algumas mulheres se achegaram ali, e eles começaram a falar àquelas mulheres. Uma delas era Lídia, uma mulher da cidade de Tiatira, que vendia púrpura, e ela estava ali ouvindo as coisas que o apóstolo Paulo dizia, e o texto vai nos dizer aqui na sequência que Deus lhe abriu o entendimento para ela atender às coisas que Paulo dizia. Essa mulher se converteu. E ela ficou tão impactada com a mensagem deles, que ela persuadiu eles a ficarem na casa dela. Ela levou toda a equipe do apóstolo Paulo para a casa dela, e toda a sua família se converteu, eles foram batizados. Então nasce a igreja na cidade de Filipos. Nasce essa igreja. E aí ali eles ficam então pregando por vários dias. Eles vão pregando, eles vão ali anunciando, o evangelho naquela cidade. E havia uma menina na cidade que ela era possuída por um espírito adivinhador. Ela era uma escrava, ela dava muito lucro aos seus donos, e essa menina vinha atrás do apóstolo Paulo e de Silas, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação, o caminho da salvação. Aí eu pergunto para vocês, essa expressão, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, é verdade ou mentira? Verdade ou mentira, irmãos? A quem estava dizendo? Quem estava dizendo, irmãos? Quem estava falando, irmãos? O demônio. Era o espírito adivinhador que estava falando. Isso aqui é a estratégia de Satanás. A verdade na boca dele é mentira. É mentira em que sentido? Porque ele queria confundir as pessoas. Sabe o que ele estava dizendo? É como se Paulo e Silas anunciassem também a mensagem de salvação. Também, ele mistura com as outras coisas. Ele mistura com as coisas que já havia lá na cidade de Filipos, que estava sob o controle dele, Satanás. A questão não é que eles anunciavam também a salvação. Eles eram os únicos que anunciavam a salvação naquele lugar. Ninguém mais. Era exclusividade de Deus. A exclusividade do Senhor. Então aquilo incomodou o apóstolo Paulo. Aquilo fez o apóstolo Paulo ficar irritado com aquilo. E ele, com o discernimento de apóstolo que ele tinha, ele discerniu que aquilo era um demônio. Sabe, as pessoas ficam falando de demoniado por aí hoje, você vê que tudo demônio é coisa feia. É agressão física, é voz grossa, né? Esses espetáculos ridículos que as pessoas fazem. Você diria que uma pessoa que chegou para você e disse: você é um servo do Deus Altíssimo e você anuncia a salvação, você discerniria que isso vinha de um demônio?
Você conseguiria discernir isso? Pô, isso aqui é um demônio que está falando. Você que para expulsar demônio tem que ter o discernimento se é demônio mesmo. Por isso que isso era uma prerrogativa dos apóstolos. Dos apóstolos. E o apóstolo Paulo discerniu. Uma frase linda dessa. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Vinha de um demônio. Vinha do diabo, não vinha de Deus. E ele repreendeu aquilo. Ele expulsou o demônio da menina, a menina se libertou, passou a ser uma serva de Deus. Aí o que aconteceu? Desfez-se a fonte de lucros dos donos dela. Ela era uma escrava e esses homens ficaram loucos. Esses homens ficaram doidos. E aí eles foram e denunciaram o apóstolo Paulo e Silas, dizendo para os pretores, que eram os líderes romanos da cidade, eles disseram para os pretores que aqueles homens estavam perturbando a cidade, pregando costumes que eles não podiam receber, porque eles eram romanos. Esses homens estão perturbando aqui a cidade. E a multidão foi para cima deles, com violência, e os pretores arrancaram eles da multidão ao ponto de rasgar as roupas deles. E os pretores da cidade então mandaram açoitar Paulo e Silas e os recolher na prisão. E o texto vai dizer que depois deles sofrerem muitos açoites, não foram poucos, irmãos, foram muitos açoites. Eles foram colocados na prisão com seus pés presos no tronco. Foi muito interessante na IBF aqui, no mês de julho, eles fizeram vários cenários aqui, representando o ministério do apóstolo Paulo, e havia aqui para as crianças entenderem como é os pés, prender os pés nos troncos. E algumas crianças até prenderam seus pezinhos no tronco aqui, tiraram foto aqui para eles verem o que era isso. Aquilo, irmãos, não só era uma prisão, mas era uma espécie de tortura, porque quando eles prendiam os pés nos troncos, dava cãibra. E eles não podiam movimentar as pernas. Então lá estava agora Paulo e Silas, depois de terem sido, receberem muitos açoites, estão presos e seus pés estão no tronco. E agora eles estão conversando. Paulo sentado do lado de Silas e os dois conversando. O que você acha que eles estavam conversando? Eu vou dizer para você que eles estavam conversando. Falei com Deus essa noite, ele contou para mim. Paulo, você acha que era vontade de Deus mesmo a gente estar aqui? Rapaz, olha a confusão que deu. Será que não era melhor a gente ter ido para a Ásia mesmo? Será que era o Espírito Santo que não deixou a gente ir para a Ásia? O que você acha, Paulo? Rapaz, e se a gente fosse para Bitínia? Será que não era melhor a gente ter ido para Bitínia? Nós chegamos aqui, rapaz, parecia tudo tá dando certo, né? A mulher se converteu, a igreja nascendo aqui. Agora dá essa confusão toda, a cidade inteira se vira contra nós. Olha a surra que nós levamos. E agora a gente está preso aqui. Será que essa é a vontade de Deus mesmo? Como é que aqueles crentes que acham que quando está dando certo é da vontade de Deus, e quando está dando errado não é da vontade de Deus, vão aconselhar Paulo e Silas agora? Como é que você vai aconselhar os dois agora? Não era Deus que queria que a gente estivesse aqui? A gente queria ir para a Ásia. Depois a gente queria ir para Bitínia. Essa era a nossa última opção. Mas o Senhor nos colocou aqui. A visão. Será que era Deus mesmo que estava falando com você, Paulo? Será que era uma visão de Deus mesmo? Olha que confusão que deu na nossa vida. Olha que situação que nós estamos. Imagina os dois conversando lá. Agora, irmãos, vou dizer para vocês, não falaram nada disso. Sabe o que eles falaram? Vamos adorar o Senhor. E eles cantavam louvores ao Senhor à meia-noite lá, o texto diz. Rapaz, isso aqui é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quis que nós sofrêssemos isso aqui, glórias a Ele, vamos louvá-lo. Como é que fica, irmãos, negócio de sinal, de dar certo, não deu certo, não é? Confirmou, não confirmou? Você acha que eles estavam preocupados, irmãos, em fazer a vontade de Deus ou apenas em proteger o seu conforto? Como é que eram esses homens? O que era fazer a vontade de Deus para eles? Era proteger o seu conforto? Era a sua segurança? Era apenas não sofrer? Não, era fazer a vontade de Deus mesmo. Era fazer a vontade de Deus mesmo. Não era ficar se protegendo em nome de uma vontade de Deus.
Não era ficar agindo com o seu próprio desejo em nome de uma vontade de Deus. Por isso que o texto vai nos dizer que eles cantaram louvores ao Senhor. Veja aí o que vai nos dizer o versículo... a partir do versículo 22, veja assim: estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Irmãos, olha o que é o testemunho. Olha o que é o testemunho de Paulo e Silas. Esse homem está espantado com a postura de Paulo e Silas diante daquela situação. As portas foram abertas e eles não fugiram. Eles ficaram lá. E eles, naquela situação, louvaram ao Senhor e aqueles que estavam ali escutavam. Então esse homem agora sabia que eles tinham alguma coisa diferente na vida deles. Sabia que eles não eram homens comuns. E esse homem, ele olha para eles, trêmulo, e se prostra diante deles. E aí, versículo 30 diz: depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esse homem agora entende que há um estado de perdição e há um estado de salvação, e ele quer saber o que é a salvação. E o apóstolo Paulo então diz para ele, a única coisa que ele tinha que fazer, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Apenas explicando para você aqui, a casa dele não ia ser salva porque ele creu. A casa dele ia ser salva se cresce. Tá? Ninguém salva a sua casa por sua fé. Você só salva a sua vida pela sua fé. E era o caso aqui. Por isso que o texto diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Está na segunda pessoa do singular. Tu serás salvo. E a tua casa. Se a tua casa crê também. E é o que vai acontecer, a casa dele vai crer. Não é? E diz o versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então você vê, o que acontece aqui, irmãos? Em meio a toda aquela situação da vontade de Deus para o apóstolo Paulo e Silas, Deus salva essa família. Já havia salvado a família de Lídia naquela cidade e agora salva a família do carcereiro. Nasce uma igreja lá naquela cidade. Deus mostra com isso que Ele não está interessado no nosso conforto antes dele estar interessado em que pessoas sejam salvas. Não é o conforto nosso que está na lista de prioridade de Deus. É o fato de que as nossas vidas sejam usadas para que outras pessoas conheçam a Ele como seu Salvador. Então, buscar a vontade de Deus para o nosso conforto não é buscar a vontade de Deus, é buscar o nosso conforto. É buscar a nossa proteção. Porque eles estavam plenamente na vontade de Deus, mas passaram por um sofrimento que eu e você não queríamos nem chegar perto. Nem chegar perto. Mas Deus estava ali salvando vidas. E a igreja nasceu. Agora, irmãos, vamos imaginar aqui agora outra situação. Que o apóstolo Paulo e Silas não tivessem ido para a Macedônia, não tivessem ido para Filipos. Tivessem desobedecido a Deus. E Deus permitisse. Vocês querem desobedecer? Então tá bom, vou deixar vocês me desobedecerem. Deus faz isso às vezes. Então vai, segue seu caminho então. Nós não teríamos a carta de Filipenses na Bíblia. A carta de Filipenses, que é essa carta tão preciosa para nós, que fala tanto ao nosso coração, que é chamada a carta da alegria, que eles escrevem, imagina só, irmãos.
Paulo fala depois para os filipenses assim: oh, meus irmãos, minha alegria e coroa. Paulo, alegria e coroa, quando você chegou aqui, que você só apanhou, rapaz. Você só sofreu quando você chegou aqui. E agora você se refere a nós como sua alegria e coroa. Sabe, se Paulo fosse o crente de Mateus, ele falava: para o último lugar que queria é a cidade de Filipos. Já nasceu a igreja lá, deixa esses irmãos lá. Tá bom, vou para outro lugar. Lá nunca mais. Não, ele escreve essa carta para eles e diz: vocês são minha alegria e coroa. Eu só tenho alegria quando eu lembro de vocês. Eu só tenho alegria quando eu lembro do que Deus fez aí. Porque a vontade de Deus para eles era que pessoas fossem alcançadas e não o seu conforto. E não usar a vontade de Deus para se proteger. Nasceu essa igreja e por causa dessa igreja nós temos essa carta aqui na nossa Bíblia. Tão preciosa que fala tanto ao nosso coração. Né, chamada de carta da alegria. Nem sempre, o que essa passagem de Atos 16 nos mostra, nem sempre a vontade de Deus é a ausência de sofrimento. Nós vamos ver isso depois. Nem sempre a vontade de Deus é a ausência de sofrimento. Então, buscar a vontade de Deus para não sofrer, já adianto para vocês. Vamos pensar juntos nisso aqui, vamos refletir, vamos assumir isso. Não é um bom caminho. Querer a vontade de Deus para não sofrer, não é um bom caminho. Não é. Então, mas crentes acham assim, eles acham que se as coisas dão certo, se as coisas estão caminhando, então é a vontade de Deus porque eles não estão sofrendo. E nem sempre é isso. Mas tem outro grupo ainda, irmãos. Tem outro grupo que acha que a vontade de Deus sempre vai envolver alguma coisa ruim. Se tem aqueles que acham que tudo dando certo, tudo confortável é a vontade de Deus, tem aqueles que acham que sempre vai envolver alguma coisa ruim. Acham que a vontade de Deus será sempre alguma coisa que nós não queremos, não gostamos, mas temos que fazer porque é a vontade de Deus. Sabe, então, já viu quando você está fazendo dieta? Você resolve fazer dieta para emagrecer, aí a pessoa diz assim: isso aí é saboroso? Então não como que vai engordar. Vai aumentar seu colesterol. Agora, é ruim? Então come, pois que isso aí vai fazer bem, você vai emagrecer. Já viu? A dieta do amargo. Você tem que comer porque é ruim. Porque se fosse bom, né, tem alguém que fala assim: não adianta, comida saborosa não é saudável. Mas comida que não é saborosa, essa é saudável. Não é? Parece que o crente fica com a vontade de Deus desse jeito. Se é coisa que a gente não gosta, então é a vontade de Deus. Vai fazer bem para nós. Agora, se a gente está querendo muito, está dando muito prazer para nós, muita alegria para nós, então isso aqui não pode ser a vontade de Deus. Então eles começam a olhar para a vontade de Deus em todas as situações como se elas fossem sempre contrárias à nossa vontade. Então, se é algo ruim, se é algo amargo ou trabalhoso, então eu tenho que fazer, porque eu tenho certeza que isso é a vontade de Deus para a minha vida. Na verdade, eles encaram Deus como se Deus fosse um desmancha-prazer. E Deus não pode ver ninguém alegre, ninguém feliz, que ele já vai, sabe, a chuva no piquenique. Está muito legal esse piquenique aqui, deixa eu mandar uma chuva lá para atrapalhar esse piquenique deles e frustrá-los. Parece que Deus está sempre contra tudo que nos dá alegria. Não é isso também, irmãos. Isso não é verdade. Aliás, isso não poderia estar mais longe de ser verdade a respeito do nosso Deus. Deus não é contra o que nos dá prazer. Ele não é contra aquilo que nos dá alegria. Deus não é contra a nossa felicidade. Ele não é. Deus realmente nos aponta o caminho para a maior de todas as alegrias. A maior de todas. O problema é que a gente nem sempre compreende isso, mas você desfrutar da alegria da vontade de Deus, ela envolve um crescimento espiritual, um amadurecimento que às vezes nós não queremos. Nós resistimos a isso. Porque quando nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo como crentes, irmãos. Ele vai mudando a nossa maneira de enxergar as coisas. Vai mudando a nossa maneira de pensar. E a gente muda o conceito de alegria. A gente muda o conceito de felicidade.
Por que o apóstolo Paulo foi para a cidade de Filipos? Porque ele entendeu que Deus o estava chamando para lá, não só ele, mas todos os irmãos que estavam com ele. E eles passaram por aquele sofrimento todo, mas ele tinha alegria naquilo, ao ponto de à meia-noite ele cantar louvores ao Senhor. E é interessante que a Bíblia diz assim, quem está alegre faz o quê? Tiago que nos diz isso lá na sua carta. Quem está alegre faz o quê? Cante louvores. Então o apóstolo Paulo estava cantando louvores lá por quê? Porque ele estava alegre. Rapaz, meu camarada levou uma surra, muitos açoites. Estava com os pés presos no tronco e ele estava alegre. O conceito dele de alegria é maduro. O conceito dele agora de prazer, de satisfação é outra coisa. Rapaz, minha alegria é a vontade de Deus. Nós lemos aqui o Salmo de Davi, o Salmo 40, versículos de 1 a 8. No versículo 8 ele diz assim, agrada-me, Senhor, fazer tua vontade. Esse aqui é o crente maduro. Esse aqui é o crente que amadureceu na sua fé. Então, quando o crente vai amadurecendo, como era o caso do apóstolo Paulo e Silas, eram crentes maduros, a alegria deles não é o seu bem-estar físico momentâneo, a alegria deles é saber que a vontade de Deus está sendo executada. Então, eles começam a se unir a Deus na mesma vontade. E aí não é aquela ideia de que se é a minha vontade, não é a de Deus. E como tem que ser a de Deus, eu vou fazer aquilo que eu não quero. Eu vou ter que comer esse negócio amargo aqui mesmo, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. E é assim que eu defino se é a vontade de Deus. Se é ruim é porque é de Deus, se é bom não é de Deus. Não, Deus vai mudando o nosso conceito ao ponto de que aquilo que é bom para os propósitos de Deus passa a ser bom para os propósitos do crente. E ele então desfruta da alegria de saber que a vontade de Deus está sendo executada, porque agrada-lhe fazer a vontade de Deus, como disse Davi no Salmo 40. Então o fato é que todo crente, irmãos, ele deseja isso. Ele deseja a vontade de Deus. E ele, quando ele vai amadurecendo, então sua alegria e prazer passam a ser a vontade de Deus. A satisfação na vida será viver para Deus, para o seu inteiro agrado. É para a inteira vontade de Deus, como nos diz Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que nós já vimos aqui há alguns domingos atrás, né, no culto à noite. Para o inteiro agrado de Deus. Era a oração do apóstolo Paulo pelos colossenses, para que eles vivessem para o inteiro agrado de Deus, para a inteira vontade de Deus. E então o crente começa a ter satisfação nisso. Mas o fato é que todos nós temos isso, todos nós desejamos fazer a vontade de Deus. E na verdade, irmãos, é a coisa mais fundamental na vida cristã. É fazer a vontade de Deus. A coisa mais fundamental que tem na vida cristã é fazer a vontade de Deus. Lembra quando os discípulos pediram para Jesus os ensinar a orar? Está em Mateus capítulo 6. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus disse, quando orardes, entra no teu quarto e ora em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele te ouvirá, porque ele sabe do que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. E vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois é que vem, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e a glória eternamente. Então veja que Jesus ele coloca a oração e nós temos ali uma espécie de prioridade. A primeira coisa que Jesus fala para a gente orar é, faça-se a tua vontade, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o fundamental da vida cristã é que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Então, irmãos, agora pensa, como é que a vontade de Deus é feita no céu? O Salmo 103, eu acho que o versículo 10, ele vai dizer que os anjos de Deus lhe obedecem a palavra. No céu não há desobediência.
O que desobedeceu foi expulso. No céu, a vontade de Deus é feita na sua perfeição. Nada da vontade de Deus é desobedecida no céu. E Jesus disse: faça-se a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, na tua presença. Então, o que nos deve, quando nós vamos entendendo isso, o que nos deve deixar tristes e irados, e aí a ira justa, irmãos, o que nos deve deixar tristes e irados é ver a vontade de Deus sendo rejeitada nesse mundo aqui. É isso que deve nos incomodar. É quando nós olhamos para o mundo e falamos assim, como a vontade de Deus não é feita. É isso que deve nos incomodar, deve nos deixar irados. Sabe, de ver como as pessoas ignoram a vontade de Deus, como elas são indiferentes à vontade de Deus. É isso que deve nos incomodar, é isso que incomodava o apóstolo Paulo. Aqui nós lemos aqui Atos 16, mas quando ele chega em Atos 17, ele vai para Atenas. E ele começa a olhar para Atenas, para o modo de viver daquelas pessoas. Ele se agita no seu espírito de ver que Deus lá não era adorado. Que a vontade de Deus não era feita. Essa é a sensibilidade do crente. Ele está tão unido e tão maduro espiritualmente, que a vontade dele é a vontade de Deus. E quando ele vê que a vontade de Deus não está sendo satisfeita, ele se incomoda. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração. A primeira coisa que você vai pedir para o Senhor é: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E foi assim que Jesus viveu. Foi assim que o nosso Senhor Jesus nos deu o exemplo. Foi esse exemplo que ele nos deu. Jesus disse várias vezes que ele veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Abra aí o Evangelho de João. Vamos ler algumas passagens aí. Evangelho de João. Capítulo 4 de João. O que acontece aqui no contexto do capítulo 4 de João, irmãos? Jesus ele está passando por Samaria e ele chega a uma cidade chamada Sicar e ele então, os discípulos entram na cidade para comprar comida e ele fica no entorno da cidade e é por volta de meio-dia e Jesus está cansado da viagem. Ele para na beira de um poço e ele encontra aquela mulher, a mulher samaritana, história bastante conhecida. Jesus fala para ela e a respeito da vida dela, ela reconhece que ela vê em Jesus um profeta, mas depois ela vai ver que ele era muito mais que um profeta, ele era o Messias Salvador. Ela entra na sua cidade e ela conta para os habitantes ali da sua vida, do seu vilarejo ali, da sua vila, né? E eles saem, eles ouvem o que Jesus diz, e aí é muito interessante, no versículo 42 aqui, eles vão dizer que não era agora apenas pelo que ela disse a respeito dele, mas era por causa do que eles mesmos haviam ouvido de Jesus, e disseram: este é o Salvador do mundo. Veja o versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você imagina o que é eles terem encontrado aquele homem ali, que parou ali, um homem de aparência comum, e pediu água para ela, ela estranhou ele pedindo água para ela, que era uma mulher samaritana, e Jesus a confronta do seu pecado. Ela vai dizer: ele falou tudo a meu respeito. E ela crê, e ela anuncia para a sua cidade, eles saem, ouvem e creem também. E ambos reconhecem: ele é o Salvador do mundo. Esse homem aí veio para salvar o mundo. Ele é o Salvador. Tem esse contexto todo aqui. E nesse meio aqui dessa conversa, os discípulos voltam, chegam da cidade com comida. Eles acham estranho Jesus conversando com aquela mulher, mas eles ficam ali parados. E aí, de repente, eles vão dizer para Jesus: mestre, come. Veja o versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida
tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, por que Jesus viveu? Qual era a comida de Jesus? Qual era o alimento dele? Era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Essa foi a vida de Jesus o tempo todo, fazer a vontade do seu Pai. Esse foi o seu alimento. Veja aí o que ele continua dizendo no Evangelho, no capítulo 5, versículo 30, veja o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Foi assim que Jesus viveu. Ele não fez aquilo dele próprio, mas a vontade de Deus. Vire as páginas da sua Bíblia e vá para o capítulo 6. Veja o versículo 38. Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que de todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui você já começa a ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Agora estou na expectativa, pastor. Quando terminar o mês de novembro aqui, na última aula lá, eu vou sair daqui, eu vou saber com quem eu vou casar, que carro que eu vou ter, Deus vai falar tudo a vontade dele para nós aqui, não é? O senhor tem prometido isso, não é, pastor? Você não quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Jesus já está dizendo aqui a vontade dele para cada ser humano, para cada homem. Veja o versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui nós temos uma dica que nós vamos ver depois. É a vontade de Deus, é a salvação. E no final, irmãos, da vida de Jesus, num ato de obediência perfeita, o que ele faz quando ele está lá no Getsemane? Ele faz aquela oração. Eu vou pedir para você voltar agora para Lucas. Lucas capítulo 22. Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39, o Senhor Jesus, ele é ali no Monte das Oliveiras, né, no Jardim das Oliveiras, ele chega ao lugar onde ele costumava ir para fazer suas orações, era o lugar dele, e ali ele diz para os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação, e ele se afasta deles, como nos diz o versículo 41, a um tiro de pedra, era uma forma deles medirem a distância. Ele se afasta deles e ele orava. E o que ele orava? No versículo 42 diz, ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ali ele orou. Aqui a tensão de Jesus é tanta que Lucas vai dizer que ele sua gotas de sangue. O seu suor se transformou em gotas de sangue. Dizem os médicos e especialistas nisso que a tensão nas frontes de Jesus foi tão tensa que rompeu-se as suas glândulas sudoríparas e o sangue e o suor se misturou com o sangue e saía pelos poros. E Jesus, tal a tensão que ele estava, e em meio a isso ele diz: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. É muito interessante, irmãos. O Salmo 40 que nós lemos aqui no início, versículos de 1 a 8, é escrito por Davi, mas é um salmo messiânico. É sobre Jesus. A carta aos Hebreus vai dizer que aquele texto se refere a Jesus. Por isso que o Salmo 40 vai dizer assim: no teu rolo está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade.
Então agora eu pergunto para você, facinho também, né? Facinho. Quem de fato estava dizendo lá no Salmo 40, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade. No meu coração está a tua lei. Quem é que viveu assim, irmãos? Na perfeição. Então, você acha que Jesus estava fazendo aquilo? Ele disse, Senhor, aqui não é a minha vontade. Agrada-me fazer a tua. Agrada-me fazer a tua. É sobre Jesus o Salmo 40. É sobre Jesus. E é Jesus que estava de fato dizendo. Davi disse isso também. Mas era uma referência a Jesus. É sobre ele. É no rolo da lei de Deus que está escrito a respeito de Jesus. E Jesus disse, agrada-me fazer a tua vontade. Então a essência da vida, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Foi assim que Jesus viveu. E assim que todo ser humano deve viver. Meu irmão, você percebe o que eu disse? Eu disse que é todo crente que deve viver. Todo ser humano deve viver assim. Isso aqui é a vontade de Deus para todo ser humano. A lei do Senhor é para todo mundo, não é só para os crentes. Nós entendemos tão errado a vontade de Deus que a gente dá licença para o mundo viver do jeito que ele vive. Como crente, a gente dá licença para eles. Ah, você não é crente mesmo, então vive assim mesmo. Não, eu deveria me entristecer por ele não estar vivendo assim. Vê como a gente entende a vontade de Deus? Essa aqui é a vontade de Deus, é para nós somos crentes. Se o mundo não quer crente, o problema é dele. Cara, você não se entristece com isso? Você não se irrita de ver o mundo não vivendo a vontade de Deus? A vontade de Deus é para todo mundo. E você vai saber por que é a vontade dele para todo mundo? Porque ele que criou todo mundo. Ele é o criador de cada ser humano. Por isso que Jesus disse, essa é a vontade do meu Pai, que todo homem que vira o Filho e nele crer, seja salvo. E eu ressuscitarei no último dia. Então, a gente acha que a vontade de Deus é para nós, né, que somos crentes. Não, a vontade de Deus é para cada ser humano. Cada ser humano seria abençoado se vivesse a vontade de Deus. Cada um. Mas a gente, o mundo mesmo, né? E eu acho que tem crente, que às vezes ele até aplaude o mundo. Quando você lê Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo está dizendo, fazendo a oração dele pelos filipenses, ele vai dizer no versículo 17 que ele orava para que eles pudessem compreender a vontade de Deus para aprovar as coisas excelentes. Sabe o que ele está dizendo? Eu queria que vocês aprovassem as coisas excelentes. Porque crente aprova o que não é excelente, porque ele acha que a vontade de Deus é para ele, então ele vê o mundo fazendo, ele aprova o que o mundo faz, porque o mundo não é de Deus mesmo, então que faça a vontade dele. E ele aprova o que o mundo faz. Eu não faço porque eu sou crente. Tem alguns meus que são ainda mais. Eu não faço porque o pastor Clodoaldo não deixa, mas se ele deixasse eu fazia. Mas se ele como ele não deixa, eu sou obediente ao meu pastor, então não vou fazer. Mas você não é crente mesmo, você não é da minha igreja. Vai mesmo. Oi? Filipenses capítulo 1, versículo 17. Ali, irmãos, o crente está na faculdade, né? O jovem está na faculdade, e aí o amigo dele fala para ele assim, rapaz, eu estou saindo aí com a minha namorada, e a gente está tendo um relacionamento aí íntimo, e o crente fala assim, cara, você não é crente mesmo? Tá bom. Se fosse da minha igreja, aí eu ia falar para você não fazer isso, porque só na minha igreja que é pecado, mas você não está na minha igreja, então... A vontade de Deus é só para você, não é para ele? Você vai aprovar aquilo que não é excelente? Não vai dizer nada. A vontade de Deus é para todo mundo. Para todo mundo. Não é só para quem é crente. Então nós deveríamos nos entristecer de ver a vontade de Deus sendo ignorada. Nos entristecer de ver que Deus está sendo, a sua vontade é indiferente para as pessoas. Não, os que entendem e a vontade de Deus, eles começam a ter uma visão mais ampla. As coisas começam a enxergar mais longe. Porque aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer. É o que a Bíblia nos diz. Quer ver? Abra agora 1 João capítulo 2. Primeira carta de João capítulo 2. Versículos de 15 a 17.
ele diz assim, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que a gente tem que entristecer e ver o mundo não fazendo a vontade de Deus? Porque vai perecer. Só aquele que faz a vontade de Deus é que vai permanecer para sempre. Aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que não está debaixo da vontade de Deus, vai perecer eternamente. Isso tem que nos entristecer. Nós temos que ser sensíveis à vontade de Deus. Então o fato é, irmãos, é que nós podemos conhecer a vontade de Deus e vivermos por ela. Deus não escondeu a sua vontade em algum lugar aí para você ficar procurando. E Deus não está preocupado com com as suas peculiaridadezinhas ali, os seus desejos. Vou trocar de celular, não vou. Vou trocar de carro, não vou. Vou mudar, não vou. Não. Nós podemos satisfazer-nos com a vontade de Deus. O ponto alto disso, de nós nos satisfazermos com a vontade de Deus, é a maturidade espiritual. Por isso que Davi pôde dizer: agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Davi estava dizendo: o meu deleite, Senhor, o meu prazer, a minha alegria, a minha vontade é fazer a tua vontade. Esse é o ponto que nós queremos chegar. Esse é o ponto que nós desejamos para a nossa vida. Esse é o ponto alto da maturidade espiritual. Fazer a vontade de Deus, porque nós sentimos prazer nisso, alegria nisso. Fazer a vontade de Deus, não por obediência contrariada, não, mas por ser o objetivo final das nossas vidas. O objetivo máximo é conhecer a vontade de Deus ao ponto de ver o seu valor e ver que nós apreciamos a vontade de Deus. Agora, isso aqui, irmãos, mais uma vez, acho que isso aqui pode acontecer ou não vai acontecer nunca na vida do crente? Atingir esse nível de maturidade. E, obviamente não é da noite para o dia, irmãos, mas é com o caminhar. Vai andando com Deus, andando com a igreja dele, a gente começa a ter a nossa mente transformada, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. É uma mudança de mente. Você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você muda a sua forma de pensar. Você começa então, puxa, a vontade de Deus é isso aqui. Ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. Isso aqui é com o caminhar do Senhor, e a Bíblia nos mostra isso. Ela nos mostra. Ele fala isso para nós. Aí, para concluir, para terminar aqui a nossa aula, abra em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Irmãos, Apocalipse capítulos 2 e 3 são aquelas 7 cartas que o Senhor Jesus manda João escrever para as 7 igrejas da Ásia. E aqui é muito ilustrativo para nós, porque nestas cartas aqui, o Senhor está corrigindo a igreja dele, corrigindo por meio da liderança da igreja, que era o anjo do Senhor na igreja, né? Era a liderança da igreja, não era um anjo espiritual, era o mensageiro de Deus daquela igreja, era o pastor da igreja. Ele está corrigindo aquelas igrejas, e ele está dizendo para aquelas igrejas coisas que ele via na igreja que ele não gostava, que não era a vontade dele. Mas ele diz para a igreja também coisas na igreja que ele aprovava. E por isso que ele vai dizer: tens, porém, contra ti que fazes isso eu não aprovo. Não é minha vontade, você está fazendo. E se você não se arrepender, eu vou tratar com você, ele vai dizer. Eu vou tratar. Mas quando a igreja fazia o que ele aprovava, ele também dizia. Ele dizia. E veja o que ele diz na primeira carta aí, que é a carta a Éfeso. Veja o capítulo 2. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Pergunta, irmãos, repreender aqueles que diziam-se apóstolos e não eram, era a vontade de Deus ou não era? E eles não estavam fazendo? Eles não estavam fazendo a vontade de Deus? Então o Senhor Jesus diz, eu conheço o que você está fazendo. E veja o versículo 3, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa não é a vontade de Deus, a perseverança dos crentes? Então era a vontade de Deus, ele está dizendo, talvez você está fazendo, e eu gosto disso em você. Eu gosto disso na igreja de Éfeso, é o que Deus está dizendo. Aí ele diz no versículo 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele está falando com o pastor da igreja aqui, da forma como a igreja estava se conduzindo. Ó, tem coisa que eu aprovo aí, mas tem coisa na igreja que eu não aprovo. E aí você tem que voltar. Você tem que voltar, tem que se arrepender. E aí veja o que ele diz no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaístas, as quais eu também odeio. Olha que precioso, irmãos. Olha que precioso. A igreja estava odiando coisa que Jesus odiava. Casou a vontade dos dois, da igreja de Éfeso e de Jesus. Agora os dois estão odiando a mesma coisa. Esse aqui é o ponto, irmãos. É que Deus quer. Que a gente chegue nesse ponto de que aquilo que Deus aprova, eu aprovo, e aquilo que Deus odeia, eu odeio. E é possível isso acontecer. Deus está dizendo aqui. Olha, você odeia as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Eu odeio isso. Então eu estou junto com você nisso. Isso você está a meu favor. Você está do meu lado. Então isso significa que aqueles crentes estavam amando a Jesus. E odiando o que Jesus odiava, apesar de não serem perfeitos. De terem coisas das quais eles deveriam se arrepender e voltar. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Que nós amemos o que Ele ama. E odiemos aquilo que Ele odeia. Isso aqui é o ponto que Deus quer que nós atinjamos. Isso aqui é fazer a vontade de Deus. Não é? E aí, último texto para nós lermos aqui, para eu encerrar com ele. Salmo 146. Salmo 146. Salmo 146, o versículo 10. É um salmo em que o salmista, ele fala sobre a vontade de Deus. Ele vai dizer: irmãos, eu me confundi, não é o Salmo 146, mas eu vou citar para os irmãos. É o Salmo que ele diz assim: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Eu quero encerrar com essa passagem, porque ele está dizendo assim: Senhor, ele não está pedindo, Senhor, mostra-me a tua vontade. Ele está dizendo, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Então o que ele está dizendo com isso? 146, 3, versículo 10. Obrigado, irmã, obrigado. 143, versículo 10, irmãos. Ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então o que ele está pedindo ao Senhor, irmãos? É uma oração do salmista, uma oração de Davi. Se nós lermos esse versículo aqui, nós partimos do pressuposto aqui de que ele já sabia a vontade de Deus. Ele não está pedindo para Deus revelar. Ele não está pedindo para conhecer a vontade de Deus. Ele não está pedindo para Deus mostrar a sua vontade. Ele está pedindo, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Ele já sabia. Ele conhecia a vontade de Deus. Então isso pressupõe que Davi conhecia a vontade do Senhor. Ele apenas pede para que o Senhor o ajude a fazer. Então, na verdade, ele está dizendo, Senhor, se eu não estiver fazendo, corrija-me.
Me ensina a fazer a tua vontade. Eu quero realizar a tua vontade. Então a vontade de Deus, irmãos, não é uma questão de descobrir. A vontade de Deus não é uma questão de saber. É uma questão de fazer. Nós sabemos a vontade de Deus. Nós sabemos. É isso que nós vamos estudar aqui. É uma questão de obediência. Não é uma questão de saber. Não vai ficar pedindo para o Senhor, Senhor, fala para mim, Senhor. Ele já falou. E nós vamos ver isso aqui. E compreender a vontade de Deus é uma questão de maturidade, de crescimento espiritual. É o que nós desejamos, é o que nós vamos estudar aqui. Aspectos da vontade de Deus revelados na sua palavra, como está escrito aqui. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Diga, irmão Passos. Em seus passos, o que faria Jesus? Não é? Uhum. Uhum. Ok. Pergunta do irmão Passos aqui é que eu afirmei que todo ser humano deve fazer a vontade de Deus. E aquele que não é crente, se ele fizer a vontade de Deus, como é que fica a situação dele? É. Ok. Uhum. Irmão, a Bíblia nos diz que uma pessoa, quando ela não é crente e ela faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, ela é abençoada por aquilo. Está na Bíblia. Aqueles que não têm lei, se vivem em conformidade com a lei, mostram a norma da lei escritas em seus corações, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então uma pessoa pode agir de acordo com a consciência dela, onde tem a lei do Senhor e ela obedece a lei do Senhor, só que isso não salva. Ela recebe bênçãos por praticar princípios do Senhor, mas não salva. Então Deus não tem compromisso com ela para abençoá-la, mas Ele abençoa se Ele quiser. Ela está fazendo alguma coisa de acordo com a vontade dEle, entende? Às vezes por motivações Ele resolve abençoar aquela pessoa. Quando José chegou no Egito, José era o crente, ele aconselhou Faraó não era crente, e Faraó fez e Deus abençoou o Egito. Então Deus abençoa quando alguém faz a vontade dEle, mas isso não significa necessariamente salvação. Okay? E o que nós vamos ver, aí eu não queria adiantar a aula de domingo que vem, né? Se vocês não quiserem eu adianto, irmãos. Né? Mas você vai que a primeira coisa da vontade de Deus é que o homem se arrependa. Então quando nós falamos que um ímpio deveria fazer a vontade de Deus, eu não quero dar conselho para ele como é que ele tem que fazer. Eu posso até dar. Você tem que fazer assim, assim, assim. Mas a minha preocupação primeira, você tem que se arrepender. Esse é o primeiro ponto da vontade de Deus para a sua vida que você tem que fazer. Essa aqui é a primeira coisa da vontade de Deus, irmãos. Nós vamos ver na aula de domingo que vem. Que é a salvação. Então quando eu chego para alguém e diz assim, vamos dizer, como eu citei o exemplo aqui, o jovem está lá na faculdade, um amigo dele chega lá e fala para ele a forma como ele está vivendo, ele tem que dizer, olha, essa não é a vontade de Deus. Você tem que se arrepender. E eu sei que ele só vai poder fazer a vontade de Deus como Deus deseja, o primeiro passo na vida dele é o arrependimento. Entendeu, irmão? Passos. O primeiro passo da vida dele é o arrependimento. Essa é a vontade de Deus para a vida dele. Então a ideia aqui, irmãos, não é que eu vou aconselhando o incrédulo como se ele fosse crente. Eu posso dizer coisas para ele que eu creio, mas eu tenho que dizer para ele, rapaz, sabe qual é o seu problema? O problema é que você não é arrependido. Você não se preocupa com a vontade de Deus. A primeira preocupação para ele a respeito da vontade de Deus é o seu arrependimento. Aí de fato, se ele se arrependeu, ele é um eleito de Deus, o Senhor vai salvá-lo e vai conduzi-lo. Mas eu não posso dizer que a lei do Senhor, a vontade de Deus é só para os crentes. Não é isso que ele diz. E nós vamos ver domingo que vem, né, irmãos? Dá um spoiler aqui, né, que é o termo da moda, né? Ele diz assim, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Cada pessoa no mundo pertence a Deus. E deveria viver a vontade dele. Cada pessoa no mundo. Ele criou para que vivesse a vontade dele. E a pessoa não vive, por quê? Porque ela não é salva. Mas a gente deveria querer que ela seja salva, para que ela passe a viver a vontade de Deus, que é bom para a vida dela. Então, o nosso desejo é o desejo de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. Ele diz isso na sua palavra, né? Diga, Heron.
né? Uhum. É, é uma boa pergunta, né? Se um incrédulo, ele não faz a vontade, ou melhor, ele faz a vontade de Deus, isso vai contar para ele na eternidade, né, no julgamento eterno? Irmãos, o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus disse que é a vontade de Deus que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando nós falamos assim de fazer a vontade de Deus, pessoas podem até fazer coisas que Deus aprova. Como Ele mostra, Ele mostrou no Egito, Ele mostrou na Babilônia, onde o rei Ciro, Ele chamou até o rei Ciro de seu pastor. Porque o rei Ciro ia apoiar a volta do povo de Israel para Jerusalém, para a Palestina. Ia financiar, inclusive, isso é a minha vontade. Então, Deus, ele faz isso. E ímpios que não creem nele fazem coisas que estão em acordo com a vontade dele. Mas isso não conta para a salvação. Porque senão a salvação seria por obras. E a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. É por arrependimento. Por arrependimento. É nesse sentido que estamos falando que todos têm que fazer a vontade de Deus. Sim, sim. Daniel, quando ele ora em Daniel capítulo 9, ele fala assim: Senhor, a nossa questão não são com essas pessoas. A nossa questão é com o Senhor está fazendo em nós isso que o Senhor está fazendo. Deus estava usando aquelas pessoas. Eram ímpios, eram incrédulos, né? Nesse sentido. Irmão Cal. Uhum. Sim. É interessante, né? O irmão Cal citou Cornélio, né, que está em Atos capítulo 10, que ele tinha um temor de Deus, mas ele é salvo quando o apóstolo Pedro chega lá e anuncia para ele a salvação. E nós sabemos disso, irmãos. Pessoas, por exemplo, que são ímpias, que cuidam bem do seu dinheiro, que administram bem, que são princípios da palavra de Deus. E ele não prospera? Eles prosperam. Agora, aquilo vai contar para a salvação dele? Não, porque lá no fundo ele fez por ele mesmo. Ele fez por conta dele mesmo, ele não fez porque ele ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Mas ele fez coisas que estão de acordo com a vontade de Deus e ele está ali, a vida dele está organizada, ele está ali, ele é trabalhador, ele faz as coisas, ele prospera. Não é? Isso não salva, não salva. E mesmo para essa pessoa, nós devemos dizer a respeito da vontade de Deus que é o seu arrependimento. É o seu arrependimento, é o primeiro ponto, é o que nós vamos ver domingo que vem. Entendeu? A vontade soberana de Deus, a vontade de Deus para cada ser humano é que cada um se arrependa. Se arrependa. É a salvação. E aí nós vamos desenvolver isso, irmãos. Porque se uma pessoa não é arrependida, se ela não deu esse primeiro passo da vontade de Deus, ela não tem o direito de ficar perguntando para Deus qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ela não tem esse direito. E eu tenho que dizer isso para ela. Você não tem o direito de ficar perguntando para Deus com quem você vai casar. Você não tem que ficar perguntando para Deus. Cara, se o primeiro ponto da vontade de Deus você não fez, que é o seu arrependimento. Se você não tem isso, não diz a Bíblia que Deus ordena a todos em toda parte que se arrependam? Esse é o primeiro ponto da vontade de Deus. É assim que nós começamos a nos colocar debaixo da vontade de Deus. É o arrependimento. Então, o ímpio, irmão, ele pode até fazer coisas. Ele pode colher bênçãos momentâneas, mas não conta para a eternidade. O primeiro ponto da eternidade é o arrependimento dele. É ele se arrepender e crer no Senhor. A Bíblia vai dizer que nós devemos orar em favor de todos os homens, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para todos os homens. Que eles se arrependam, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse aqui é o ponto que nós vamos ver domingo que vem.
Tá bom? Ok, irmão? Passos. Ok? Mais alguém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e agradecer, Senhor, pelo tempo que nós temos aqui de refletir, Senhor. Ó Pai, a respeito da tua vontade, Senhor, e nós olhamos para a tua palavra, Senhor, nós vemos que ela é tão nobre, Senhor. Nós estamos, Senhor, lidando com coisas aqui, Senhor, que são tão exaltadas, Senhor, de tanta excelência, Senhor. E nós entramos aqui nesse lugar, Senhor, e vamos conversar a respeito disso, Senhor. Nós que somos, Senhor, tão pequenos, ó Pai, estávamos tão longe, Senhor, da tua vontade, Pai, e o Senhor permite a gente, Senhor, se reunir e falar disso, Senhor. Abrir a tua palavra, Senhor, e falar a respeito dessas coisas, ó Pai, que são tão grandiosas, tão, Senhor, altas, ó Pai, como o próprio Davi disse, Senhor, que ele se dispusesse, Senhor, a falar dessas coisas, ele contaria sem jamais chegar ao fim. E o Senhor nos dá essa permissão, Senhor, de nós nos reunirmos em teu nome e falarmos da tua vontade, Senhor. Pai, nós, Senhor, que somos assim pecadores, ó Pai, tão limitados. Pai, como também a tua palavra nos diz, Senhor, quem é o homem, Senhor, para que dele o Senhor te lembres? Quem somos nós para que o Senhor nos visite, Senhor? E nós vamos aqui, Senhor, nestas aulas falar a respeito dessas coisas, ó Pai. E nos sentimos ousados. Ousados, Senhor, em nos dispor a pensar sobre estas coisas. Então nós apenas pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Porque com o nosso pensamento, Senhor, nós tornamos a tua vontade, Senhor, em coisas tão pequenas, Senhor. Tão triviais, Senhor, e queremos nos parecer espirituais, queremos nos parecer maduros, Senhor, e quando pela nossa pouca visão, Senhor, pelo nosso pouco entendimento, nós estamos apenas nos preocupando conosco mesmos. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, que nossa motivação seja a motivação correta, Senhor. Como orou Davi, Senhor, no Salmo 143. Pai, ensina-nos a fazer a tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, e desejamos, ó Pai, que isso seja honesto da nossa parte, seja sincero da nossa parte, Senhor. Então cuida de nós, Senhor, cuida do nosso viver, Senhor, como filhos do Senhor, como igreja, que nós possamos olhar para esse mundo e sentir o que o Senhor sente. Ver como o Senhor vê. E olhar para a nossa vida também, enxergar na nossa vida aquilo que o Senhor enxerga, Senhor. Porque é a tua vontade, então nos ajuda, Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. É o que nós pedimos a Ti. E oramos, Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor. Amém, Senhor.